Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre os cavalos marinhos. Quais são as características sobre os cavalos marinhos que a maioria das pessoas não conhece? Os cavalos marinhos são criaturas fascinantes e únicas, com várias características interessantes que muitas pessoas desconhecem. Aqui estão algumas características sobre os cavalos marinhos que podem te surpreender. Papel inverso na reprodução. Ao contrário da maioria dos animais, os cavalos marinhos têm um papel de reprodução inverso. São os machos que engravidam e dão à luz os filhotes. As fêmeas depositam seus óvulos em uma bolsa incubadora presente no abdômen do macho, onde ocorre a fertilização e o desenvolvimento dos embriões. Monogamia. Os cavalos marinhos são conhecidos por serem monogâmicos, formando pares que duram toda a vida. Eles realizam rituais de acasalamento complexos, dançando juntos em movimentos sincronizados. Após o acasalamento, os parceiros podem se encontrar novamente no próximo ano. Camuflagem. Os cavalos marinhos são mestres na arte da camuflagem. Eles têm a capacidade de mudar de cor para se misturar com seu ambiente, ajudando-os a se esconder de predadores. E também os ajuda a caçar suas presas de forma furtiva. O movimento dos olhos. Os olhos dos cavalos marinhos podem se mover independentemente um do outro. Cada olho é capaz de girar 360 graus, permitindo que eles detectem predadores e presas em diferentes direções, sem precisar mover todo o corpo. A natação vertical. Diferentemente de outros peixes, os cavalos marinhos nadam verticalmente, movendo sua nadadeira dorsal para cima e para baixo rapidamente, enquanto usam a cauda pretênsil, ou preênsil, melhor dizendo, para se segurar em objetos marinhos, como algas e corais. Ausência de escamas. Diferentemente da maioria dos peixes, os cavalos marinhos não têm escamas. Em vez disso, possuem uma pele espessa com pequenas placas ósseas que formam uma estrutura semelhante a uma armadura. Somente essa informação já merece o seu curtir. Também pedimos que você compartilhe com seus amigos esse vídeo interessante e se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para que você possa receber as atualizações dos vídeos novos que iremos postar por aqui. Agradecemos a sua atenção. Muito obrigado. Qual é a origem do nome cavalo marinho? O nome cavalo marinho tem origem na aparência desses animais marinhos, que possuem uma cabeça alongada e uma postura ereta, lembrando a forma de um cavalo terrestre. A segunda parte do nome marinho é adicionada para indicar que se trata de uma espécie que vive no ambiente marinho. Acredita-se que a associação com cavalos terrestres tenha surgido devido à semelhança na postura vertical e ao movimento ondulante dos cavalos marinhos ao nadar, que se assemelha ao galope de um cavalo terrestre. Essa semelhança foi provavelmente notada pelos primeiros observadores desses animais, que buscaram uma forma de descrevê-los de maneira compreensível. Assim, o nome cavalo marinho foi cunhado para descrever esses animais marinhos singulares, que possuem uma aparência característica, evocando a imagem de um cavalo nadando nos mares. Do que se alimentam os cavalos marinhos? Os cavalos marinhos são carnívoros e se alimentam de uma variedade de pequenos organismos encontrados em seu ambiente marinho. Suas presas são principalmente pequenos crustáceos, como copépodes e pequenos camarões, além de larvas de peixes e outros micro-organismos aquáticos. Os cavalos marinhos possuem uma cabeça alongada, com uma boca em forma de tubo, que lhes permite se alimentar de maneira eficiente. Eles não têm dentes, mas em vez disso usam sua boca tubular para sugar suas presas, criando uma corrente de água que traz o alimento diretamente para dentro de seu corpo. Eles têm uma excelente capacidade de camuflagem, o que lhes permite se misturar com seu ambiente e se aproximar de suas presas sem serem detectados. A quantidade e o tipo de alimento que os cavalos marinhos consomem podem variar de acordo com a espécie e o habitat em que vivem.
Alguns cavalos marinhos também podem complementar sua dieta com plâncton e pequenas algas. Vale ressaltar que, devido ao seu tamanho pequeno, eles precisam consumir uma quantidade significativa de presas para obter nutrientes suficientes para a sua sobrevivência. Qual é a capacidade de vida ou a expectativa de vida dos cavalos marinhos? A expectativa de vida dos cavalos marinhos pode variar dependendo da espécie, das condições e também dos fatores de ameaça presentes. Em geral, os cavalos marinhos têm uma expectativa de vida relativamente curta em comparação com outros animais marinhos. A maioria das espécies de cavalos marinhos vive entre 1 a 5 anos na natureza, mas algumas espécies podem viver um pouco mais. Alguns relatos indicam que certas espécies podem chegar a viver até 10 anos, embora isso seja menos comum. A expectativa de vida mais curta está associada a fatores como predação, doenças, mudanças ambientais e outros riscos naturais. No entanto, em cativeiro, em condições controladas e com os cuidados adequados, os cavalos marinhos podem viver um pouco mais do que na natureza. Alguns exemplares têm alcançado a idade de 5 a 7 anos em cativeiro, embora isso também dependa de vários fatores, como a qualidade do ambiente, a alimentação adequada e os cuidados veterinários. É importante ressaltar que as ameaças enfrentadas pelos cavalos marinhos, como a perda do habitat, a pesca excessiva para comércio ilegal e as mudanças climáticas, têm um impacto negativamente em suas populações em muitas áreas. Portanto, a preservação dos habitats costeiros e a adoção de práticas sustentáveis de pesca são essenciais para a conservação desses animais encantadores. Aonde podemos encontrar mais cavalos marinhos no mundo? Os cavalos marinhos são encontrados em várias regiões costeiras ao redor do mundo, mas algumas áreas são conhecidas por abrigarem populações mais densas e diversas desses animais. Aqui estão algumas regiões notáveis onde os cavalos marinhos são encontrados em maior número. Primeiro, Ásia-Pacífico. Essa região é considerada uma área de alta biodiversidade para cavalos marinhos. Países como Indonésia, Filipinas, Tailândia, Malásia, Vietnã e Austrália têm uma grande variedade de espécies de cavalos marinhos e são reconhecidos como hotspots para a conservação desses animais. Segundo, Mar do Caribe. O Caribe é outra região com uma população significativa de cavalos marinhos. Países como Belize, Ilhas Caimã e Honduras são conhecidos por abrigar espécies de cavalos marinhos, incluindo o popular cavalo marinho pigmeu, o Hippocampus zosterae. Terceiro, costa oeste dos Estados Unidos. A costa oeste dos Estados Unidos, particularmente a região da Califórnia, é conhecida por ter populações de cavalos marinhos. Espécies como o cavalo marinho comum, o Hippocampus erectus, e o cavalo marinho anão, Hippocampus zosterae, podem ser encontrados nesta região. Quarto, Golfo Pérsico. O Golfo Pérsico é outra região que abriga uma diversidade de cavalos marinhos. Países como Emirados Árabes Unidos, o Catar e Irã são conhecidos por suas populações de cavalos marinhos. Vale ressaltar que a conservação de cavalos marinhos é importante em todas as regiões onde são encontrados, pois enfrentam ameaças significativas como a perda de habitat, a pesca excessiva e o comércio ilegal. É fundamental proteger esses habitats e promover práticas sustentáveis de pesca para garantir a sobrevivência dessas criaturas únicas. Quem são os principais predadores dos cavalos marinhos? Os cavalos marinhos têm vários predadores naturais que podem variar de acordo com a região e a espécie. Alguns dos principais predadores dos cavalos marinhos incluem peixes maiores. Peixes predadores maiores, como peixes-leão, peixes-agulha, peixes espinhosos, peixes-galo. Estes todos são conhecidos por se alimentarem de cavalos marinhos. Esses peixes
têm bocas grandes e podem engolir cavalos marinhos inteiros. Caranguejos e lagostas. Caranguejos e lagostas também são predadores dos cavalos marinhos. Eles têm garras fortes e podem capturar e comer cavalos marinhos que estejam próximos ao fundo do oceano ou em estruturas como recifes de corais. Também os pássaros marinhos. Algumas espécies de aves marinhas, como gaivotas e pelicanos, também podem se alimentar de cavalos marinhos. Elas geralmente caçam cavalos marinhos que nadam perto da superfície da água. As tartarugas marinhas. Tartarugas marinhas ocasionalmente consomem cavalos marinhos, especialmente quando estão se alimentando de algas e outros organismos marinhos próximos a recifes de corais. Também outros invertebrados marinhos. Além dos caranguejos e lagostas, outros invertebrados marinhos, como os polvos e alguns cefalópodes, também podem ser predadores dos cavalos marinhos, capturando-os com suas tentáculas. É importante ressaltar que a predação é apenas uma das várias ameaças enfrentadas pelos cavalos marinhos. A destruição do habitat, a pesca excessiva para o comércio ilegal e as mudanças climáticas também são fatores que afetam negativamente as populações de cavalos marinhos em todo o mundo. Qual é o período de gestação dos cavalos marinhos? O período de gestação dos cavalos marinhos é bastante único e diferente do que é observado na maioria dos outros animais. Enquanto na maioria dos animais a gestação ocorre internamente no corpo da fêmea, nos cavalos marinhos é o macho que carrega e dá à luz os filhotes. Após o acasalamento, a fêmea deposita seus óvulos na bolsa incubadora presente no abdômen do macho. Lá, os óvulos são fertilizados pelos espermatozoides do macho. O macho então assume o papel da gestação, fornecendo proteção e nutrição aos embriões em desenvolvimento dentro da sua bolsa incubadora. O período da gestação dos cavalos marinhos varia entre as espécies, mas geralmente dura de 2 a 4 semanas. Durante esse período, os embriões recebem oxigênio e nutrientes de fluido na bolsa incubadora do macho. À medida que os embriões se desenvolvem, eles tornam pequenos cavalos marinhos totalmente formados. Quando chega o momento do nascimento, o macho passa por contrações musculares para expelir os filhotes da bolsa incubadora. Os filhotes são liberados do ambiente marinho, onde precisam se adaptar rapidamente à vida independente, buscando alimentos e se protegendo dos predadores. É importante ressaltar que o processo de gestação e reprodução dos cavalos marinhos é complexo, exige cuidados específicos para a sobrevivência dos filhotes. A capacidade do macho de carregar e dar à luz os filhotes torna os cavalos marinhos uma exceção interessante no reino animal. Quantos filhotes nascem por gestação em média? O número de filhotes que nascem por gestação em cavalos marinhos pode variar consideravelmente entre as espécies. Em média, os cavalos marinhos podem dar à luz dezenas ou até centenas de filhotes por gestação, mas novamente, isso depende da espécie. Por exemplo, algumas espécies de cavalos marinhos, como o cavalo marinho comum, o Hippocampus erectus, podem ter uma média de 100 a 200 filhotes por gestação. Já outras espécies, como o cavalo marinho pigmeu, o Hippocampus zosterae, podem ter gestações menores, com cerca de 20 a 30 filhotes. É importante notar que nem todos os filhotes sobrevivem até a fase do nascimento. Durante o desenvolvimento dos embriões na bolsa incubadora, alguns filhotes podem não se desenvolver adequadamente e serem reabsorvidos pelo macho. Além disso, os filhotes de cavalos marinhos enfrentam altas taxas de mortalidade após o nascimento, o que é uma das razões pelas quais os cavalos marinhos têm uma taxa de reprodução elevada para compensar essas perdas. A capacidade de dar à luz um grande número de filhotes é uma estratégia reprodutiva dos cavalos marinhos, para garantir que pelo menos alguns sobrevivam e contribuam para a continuação da espécie. Esses animais são realmente fascinantes, não é mesmo? Em resumo, os cavalos marinhos são criaturas maravilhosas e únicas, com um dos processos reprodutivos mais notáveis do reino animal, com o macho assumindo o papel da gestação e dando à luz os filhotes. Eles nos mostram quanto a natureza pode ser surpreendente. Mas sabemos que esses animais enfrentam ameaças significativas, tornando a conservação de suas populações realmente uma prioridade. Vamos nos unir
para proteger e preservar os cavalos marinhos e garantir um futuro sustentável para essas incríveis criaturas marinhas. Agradecemos por ter assistido o nosso vídeo e até a próxima! Nesta tela, você irá ver sugestões de vídeos para assistir. E aí, qual será a sua próxima aventura?